2 Samuel, capítulo 17. Conselhos distintos de Aitofel e Husai. Aitofel pediu a Absalão: permita escolher 12.000 homens e me lançar esta noite mesmo à perseguição de Davi. Atacarei seu acampamento enquanto está exausto e sem vigor, e provocarei grande pânico entre seu povo, e todos que estiverem com ele fugirão assombrados. Então ferirei mortalmente somente o rei Davi, e farei que se volte para ti todo o exército. Afinal, é somente um homem que precisas matar, para que todo o povo fique em paz e te sirva. Esse conselho agradou sobremaneira a Absalão e a todas as autoridades de Israel. Contudo, solicitou Absalão: consultai ainda Husai, o arquita, para que ouçamos também o que ele pensa. Husai veio à presença de Absalão, que lhe questionou: Aitofel deu-nos uma palavra de conselho. Devemos fazer o que ele recomendou ou tens outra orientação a nos dar? Husai replicou: eis que o conselho que Aitofel deu desta vez não é bom. E Husai prosseguiu argumentando: tu bem sabes que o teu pai e a sua gente são guerreiros valentes, estão muito irados com tudo o que tem acontecido. Assim como fica a ursa que tira as suas crias. Teu pai é um soldado experiente, não permitirá que todo o seu exército durma, nem passará a noite toda no acampamento. Agora mesmo já deve estar abrigado em alguma caverna, ou outro lugar aí, em outro esconderijo. Se logo no começo houver vítima do nosso lado, se espalhará a notícia de que houve derrota no exército de Absalão. Então, até mesmo o valente que tem um coração semelhante ao de um leão perderá a coragem, porque todo Israel sabe que teu pai é um bravo e que aqueles que o acompanham o são igualmente. Eu, portanto, aconselho com toda segurança que todo o exército de Israel, desde Dan até Berseba, se reúna em torno de ti, tão numerosos como os grãos da areia na praia do mar, e tu marcharás pessoalmente no meio deles. Nós o acharemos onde quer que ele esteja refugiado, e cairemos sobre ele, como forte orvalho sobre a terra, e não deixaremos escapar nem a ele, nem a nenhum dos que o acompanham. Se ele fugir e buscar proteção em alguma cidade, todo o povo de Israel levará cordas para essa cidade, e com elas arrastaremos completamente até o vale, até que não reste ali sequer um seixo, uma pedrinha lisa. Absalão e todos os homens de Israel exclamaram: o conselho de Husai, o arquita, é de fato melhor do que o de Aitofel, porquanto o próprio Senhor já havia decidido frustrar a eficiente estratégia de Aitofel com o propósito de arruinar os planos de Absalão. Então Husai revelou aos sacerdotes Zadok e Abiatar todo o conselho que Aitofel dera a Absalão e aos anciãos de Israel, e o que ele mesmo lhes tinha orientado em seguida. E rogou-lhes: agora, pois, enviai urgentemente essa mensagem a Davi, dizendo: não fiques esta noite nos passos do deserto, mas segue imediatamente para o outro lado, para que não venham a ser exterminados o rei e todo o exército que o acompanha. Davi atravessa o Jordão. Jonatas e Aimaas estavam aguardando a fonte de Rogel, portanto não queria se arriscar a serem vistos entrando na cidade. Uma criada ia até lá de vez em quando e informava sobre o que estava acontecendo. Então eles iam contar ao rei Davi. Entretanto, dessa vez um rapaz os viu e levou a notícia a Absalão. Ao notar que seriam delatados, os dois moços partiram apressadamente e chegaram à casa de um homem de Baurim que tinha um poço no quintal. Imediatamente desceram ao poço, e a dona da casa colocou a tampa sobre a boca do poço. Para disfarçar, espalhou grãos de cereal por cima. Mais tarde, os soldados de Absalão chegaram à casa da mulher e lhe interrogaram: onde estão Aimaas e Jonatã? A mulher prontamente lhe respondeu:
Passaram pelo curral das ovelhas e se foram apressados em direção às águas do rio. Os soldados, no entanto, procuraram por toda parte e, não achando ninguém, voltaram a Jerusalém. Assim que eles partiram, Aimás e Jonatas saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Levantai-vos e atravessai rapidamente o rio, porque esse foi o conselho que Aitofel deu acerca de vós. Davi e todo o exército que o acompanhavam puseram-se então imediatamente a caminho e cruzaram o Jordão. Ao raiar da manhã, não havia ninguém que já não estivesse em segurança do outro lado do Jordão. Quando Aitofel percebeu que o seu conselho não tinha sido seguido, selou seu jumento, montou e partiu para a sua casa na cidade. Pôs todos os seus negócios em ordem e logo em seguida se enforcou. Ele foi sepultado no túmulo do seu pai. Absalão também cruza o Jordão. Davi já havia alcançado a cidade de Mahanaim, que é Manaim, quando Absalão conseguiu atravessar o Jordão com todos os homens de Israel. Absalão havia nomeado Amassá, que é Amassa, comandante do exército em lugar de Joabe. Amassa era filho de um homem cujo nome era Itra, o ismaelita. A mãe dele era Abigail Bat-Nachás, Abigail, filha de Naás, e irmã de Tessuruia, que é Zeruia, mãe de Joabe. Absalão e os israelenses acamparam em Gileade. Logo que Davi chegou a Manaim, Shofi ben Nahash, Sobi, filho de Naás, de Rabá dos Amonitas, Marri ben Amiel, Marqui, filho de Amiel, da cidade de Lodebar, e o gileadita Barzilai, da cidade de Rogelim, trouxeram a presença de Davi e de seu exército camas, bacias e diversos utensílios de cerâmica, além de grande quantidade de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão, favas e lentilha, mel e coalhada, ovelhas e queijo de leite de vaca, porquanto sabia que as tropas estavam exaustas, sedentas e esfomeadas em sua jornada pelo deserto. 2 Samuel, capítulo 18. Absalão é derrotado e morto. Então Davi passou em revista seu exército e nomeou comandante de batalhões de 1.000 e de 100 homens. Em seguida, dividiu todo o exército em 3 grandes companhias, uma terça parte nas mãos de Joabe, outra terça parte nas mãos de Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, e a terceira sob o comando de Itai, o Giteu. E exclamou então o rei às tropas: Eu também seguirei convosco para a guerra. Os soldados, entretanto, ponderaram ao rei: Tu não deves partir em nossa companhia desta vez, porque se formos obrigados a recuar, não nos darão atenção. E se morrer até a metade de nós, também não nos darão atenção, ao passo que tu és como 10.000 homens dentre nós. Portanto, é melhor que sejas o nosso socorro pronto a vir da cidade. Respondeu-lhes Davi: Farei o que vos parecer bem. O rei se colocou ao lado da porta da cidade, enquanto o exército saía em unidade de 100 e de 1.000. Então o rei ordenou a Joabe, Abissai e Itai: Por amor a mim, tratai o jovem Absalão com brandura. E todo o exército recebeu a ordem que o rei deu a todos os chefes a respeito do cuidado para com Absalão. As tropas de Davi saíram a campo aberto em direção a Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. E todo o exército de Israel foi vencido à vista da guarda de Davi. E houve nesse dia uma grande derrota em que pereceram 20.000 homens. A luta se desenrolou por toda a região, e nesse dia a floresta devorou mais vítimas do que a própria espada. A morte de Absalão. Durante os embates, Absalão, montado em sua mula, acabou se encontrando com os soldados de Davi, e ao passar apressadamente com a mula debaixo dos galhos de uma grande árvore, Absalão ficou preso nos galhos pelo pescoço, ficou suspenso entre o céu e a terra, e a mula seguiu em frente. Certo homem ouviu naquela situação e correu para informar a Joabe: Eis que acabo de ver Absalão atado e suspenso entre os galhos de um carvalho. Retrucou-lhe Joabe: Pois se o viste, por que não o mataste ali mesmo?
Eu te daria agora 10 peças de prata e um cinturião de guerreiro. O homem todavia replicou a Joabe: mesmo que pudesse nas minhas mãos 1000 peças de prata, não levantaria a minha mão contra o filho do rei. E foi diante de nós que o rei pessoalmente te ordenou, e igualmente a Abissai e a Atai. Por amor de mim, todos os quantos ouvirem essa palavra, tratai com brandura o jovem Absalão. No entanto, se eu tivesse atentado traiçoeiramente contra a vida dele, o rei Davi certamente ficaria sabendo, pois não se consegue esconder nada do rei, e tu mesmo se voltaria contra mim. Diante disso exclamou Joabe: não quero ficar perdendo tempo contigo. E imediatamente apanhou 3 lanças e as enterrou no peito de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, preso e suspenso entre os galhos do carvalho. Logo em seguida chegaram 10 jovens soldados, escudeiros de Joabe, cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Prontamente, Joabe mandou soar o chofar, a trombeta, e as tropas pararam de atacar Israel, porquanto Joabe dera o sinal para que o exército se contivesse. Então pegaram o corpo de Absalão e o atiraram para dentro de uma grande fossa no meio da mata e ergueram sobre ele um monte de pedras. Enquanto isso, todos os israelenses fugiam para casa. Em vida, Absalão tinha resolvido erigir para si mesmo um monumento no Vale do Rei, alegando: erguerei uma estela para mim, pois não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E por isso deu seu nome àquela coluna, que ainda hoje é conhecida como o Monumento de Absalão. O pranto e a dor de Davi. Então Aimaas, filho de Zadok, disse: vou correndo anunciar ao rei a boa nova de que Yahvé lhe fez justiça e o livrou dos seus inimigos. Porém Joabe lhe advertiu: hoje não serás portador de uma alegre mensagem. No outro dia sim, porque a nova não é boa. O filho do rei está morto. E Joabe convocou um escravo cuxita, etíope, e lhe ordenou: vai comunicar ao rei tudo o que viste. O homem de Cuxi reverenciou a Joabe e saiu correndo para levar a notícia ao rei. Todavia, Aimaas, filho de Zadok, insistiu ainda e rogou a Joabe: haja o que houver, eu também quero ir atrás do cuxita. Contudo, Joabe lhe respondeu: para que vás correr, meu filho? Nenhuma recompensa receberás por dar essa notícia. Mas Aimaas replicou: seja como for, desejo ir o mais depressa possível. Então Joabe consentiu, dizendo: vai, se é o que desejas. E Aimaas partiu em disparada pelo caminho da planície do Jordão e passou à frente do homem de Cuxi. Davi encontrava-se sentado entre a porta interna e a externa da cidade, quando o soldado que fica de sentinela subiu ao terraço que havia sobre a porta, junto à muralha, observou um homem que vinha correndo sozinho. Imediatamente o soldado gritou, avisando o rei, e Davi disse: se ele está sozinho, deve trazer boa notícia. E aquele homem foi se aproximando, mas o soldado de vigia viu outro homem que se aproximava logo atrás do primeiro e alertou ao porteiro: eis que vem outro homem que corre sozinho. Ao que exclamou o rei: esse também deve estar trazendo boas novas. O vigia acrescentou em alta voz: eu reconheço o modo de correr do primeiro homem. É como corre Aimaas, filho de Zadok. E ponderou o rei: este é um bom homem, ele deve estar trazendo uma boa mensagem. Então Aimaas aproximou-se do rei e o saudou reverentemente. Atirou-se com o rosto no chão diante do rei e anunciou: bendito seja Yahvé, o teu Deus. Ele entregou os homens que te insurgiram contra o rei, meu senhor. Prontamente o rei questionou: o jovem Absalão está bem? Ao que Aimaas respondeu: observei que houve grande alvoroço no momento em que Joabe, servo do rei, mandou esse teu servo, contudo, não sei o que aconteceu. O rei ordenou: fica aqui ao lado e aguarda um pouco. Em seguida chegou o etíope e transmitiu a seguinte informação: ó rei, meu senhor, houve a boa notícia. Hoje Yahvé te fez justiça, livrando-te de todos os que te levantaram contra ti. O rei indagou ao cuxita:
vai tudo bem com o moço Absalão? E o etíope respondeu: que tem a mesma sorte desse moço, todos os inimigos do Senhor, meu rei, e todos que têm levantado contra ti para te fazerem mal. Então o rei, profundamente abalado, subiu ao quarto que ficava por sobre a porta e chorou copiosamente. O rei ia subindo e clamando aos soluços: meu amado filho Absalão, meu filho Absalão, quem dera ter morrido em teu lugar. Ah, Absalão, meu querido filho, meu filho.